Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 18. Se você não tem uma Bíblia, baixe o aplicativo da igreja, é de graça, e tem uma Bíblia disponível no aplicativo. Então isso facilita bastante, né? Às vezes, para alguns que não têm uma Bíblia em casa, ou tem dificuldade em transportar, você carrega no celular. Josué 17, do 14 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor: Então o povo dos filhos de José disse a Josué: Por que me deste por herança uma sorte apenas e um quinhão, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? Disse-lhe Josué: Se és grande povo, sobe ao bosque e abre ali clareira na terra dos fariseus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim te é estreita demais. Então disseram os filhos de José: A região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-sean e suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Falou Josué à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Tu és povo numeroso e forte, não terás uma sorte apenas, porém a região montanhosa será tua. Ainda que bosque, cortá-lo-ás, e até as tuas extremidades será todo teu, porque expulsará os cananeus, ainda que possuem carros de ferro e são fortes. Até aí. Pai, eu quero te agradecer essa noite. Na verdade, meu Deus, por todo esse dia que a tua casa esteve aberta, desde as 8 horas da manhã, e durante todo o tempo, alguém ou um grupo de pessoas esteve aqui orando, buscando a tua face, mantendo os céus abertos e intercedendo por essa casa, intercedendo pela igreja, pelas famílias, e intercedendo pelo nosso retiro que vai começar na próxima semana. Então, meu Deus, todo esse dia foi dedicado em oração ao Senhor. Então, não temos dúvidas de que a oração te atrai e que o Senhor está aqui. E vamos encerrar essa noite, meu Deus, diante da tua palavra, e nós pedimos que através dela o Senhor venha falar, ministrar o nosso coração, que a tua palavra seja toda a resposta que nós necessitamos, ainda que essa resposta seja uma repreensão, nós queremos recebê-la com alegria e gratidão no coração. Pois, diante dela, então, nós nos abrimos e te pedimos: fala conosco essa noite, no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Que amém ruim, irmãos? Quantos podem dizer amém? Amém. Presta atenção, porque existem algumas declarações que a gente faz e às vezes podem parecer para alguém que seja simplesmente frase de efeito, mas não é, são verdades. Então é importante você guardar verdades, tá certo? Eu creio, pela palavra de Deus, que todo cristão, que todo servo de Deus tem promessas para a vida dele. Alguns têm promessas que são específicas, mas só o fato de você fazer parte do povo de Deus, você já tem promessas de Deus para você. Posso ouvir um amém? E Deus nunca vai fazer promessas pequenas. Presta atenção nisso. Todas as promessas de Deus sempre serão grandes. Porque tudo que Deus faz é grande. Pode não ser grande para você o que Deus falou para mim. Pode não ser grande para mim o que Deus falou para você. Mas para a pessoa que recebeu a promessa, sempre será grande. Guarde isso. Outra verdade. Toda promessa que Deus faz, toda promessa que Deus faz, vem acompanhada
de alguma condicional humana. A sabedoria de Deus é extraordinária, é divina. Então, sempre que Deus nos faz uma promessa, junto com essa promessa, Ele traz uma condicional para responsabilizar quem recebeu a promessa, para que através dessa condicional, quem recebeu a promessa possa viver a promessa. Sempre será assim. Se creres, verás a glória de Deus. Quem crer e for batizado será salvo. Toda promessa sempre terá uma condicional. Todo mundo entendeu até aqui? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Amém. Então presta atenção, porque Deus fez promessas para Israel e essas promessas se estendem sobre a igreja. Como eu falei, promessas que são gerais para nós como igreja, como povo, e promessas que são específicas. Deus fez uma promessa para Israel, na verdade, desde que Deus chamou Abraão e falou que através de Abraão seria levantado, seria feito, formado uma grande nação, e através de Abraão veio o filho Isaque, através de Isaque veio o filho Jacó. Jacó tem os 12 filhos, formam as 12 tribos de Israel, e a promessa era que a terra de Canaã seria entregue para eles, para a sua descendência, perpetuamente, e que eles iriam conquistar, e Deus deu os limites da conquista. As gerações se passaram, Deus levanta Moisés, liberta a nação da escravidão do Egito, 40 anos no deserto, Moisés morre, Josué assume a liderança da nação, atravessa o rio Jordão, e agora eles vão começar a conquistar a promessa. Porque a promessa teria que ser conquistada. Sempre será assim. Sempre será assim. Presta atenção, porque sempre será assim. Então, se Deus prometeu para você qualquer coisa, vou prosperar você. Quantos querem prosperar? Então, meu irmão, regaça a manga e cai dentro, porque não vai cair, não vai nascer pé de dinheiro, não. São portas se abrindo e você fazendo, né, com que essas portas se tornem portas de prosperidade. É assim que funciona. Então Deus prometeu, vou dar a terra. E Deus ia entregar a terra. Mas eles tinham que conquistar essa terra. Quando chega aqui no texto, a terra já tinha sido praticamente toda conquistada, não é? E já tinha sido feito sorteio, qual tribo ficaria em cada região. Então eram 12 tribos, a terra é fatiada, e cada tribo fica responsável ou toma posse de uma região. A tribo de José, ela se divide em duas, Efraim e Manassés. Por quê? Porque tinham que ser 12 tribos, 12 príncipes, porque o governo de Deus sempre foi baseado, firmado no número 12, tá certo? Sempre foi 12, 12 apóstolos, 12 horas do dia, 12 horas da noite, 12 tribos de Israel, 12 príncipes. Então a tribo de Levi, ela não era contada, porque a tribo de Levi, ela foi separada para servir no tabernáculo e posteriormente no templo. Então a tribo de José é dividida pelos 2 filhos e formam então as 12 tribos com Efraim e Manassés. Eles recebem por sorteio a terra, porém eles reclamam. Eles reclamam porque, nós temos uma promessa, a nossa sorte caiu essa aqui, mas nós somos grandes demais e a terra é pequena. Nós temos uma promessa, a promessa está diante de nós, mas e agora o que fazer? O que fazer com a promessa que Deus me entregou? Como conquistar essa promessa? Como viver plenamente essa promessa? Eu queria falar sobre isso hoje à noite. Porque Deus entregou promessas para você. Eu queria que você falasse isso para a pessoa que está do seu lado. Fala para ela, senhora, Deus te entregou promessas.
Agora, o que fazer para conquistar essas promessas? E preste muita atenção nisso, porque a partir de hoje você vai ver que a responsabilidade é sua. E essa palavra vai ser uma resposta porque que tem tantas pessoas que receberam promessas há tantos anos e estão de braços cruzados esperando cair do céu e ainda não aprenderam que a única coisa que caiu do céu foi o Satanás. Foi a única coisa que caiu do céu. Foi o Satanás que foi expulso de lá e caiu na terra. Se você está esperando mais alguma coisa cair do céu, só se for estrela cadente, né? Um raio. Então, fora isso, não vai cair outra coisa. Então, a promessa foi feita, e agora o que fazer com ela? Porque se eu não fizer nada por ela, eu posso morrer sem viver essa promessa. Ela vai se cumprir, mas vai se cumprir na vida de alguém que vai fazer o que eu não fiz. Quando a gente olha para a Bíblia, isso acontece algumas vezes. Alguém recebeu a promessa, não se posicionou para conquistar a promessa, ele morreu e um descendente viveu a promessa. Então, se você não quer passar o bastão e quer viver a promessa de Deus na sua vida, você precisa saber como conquistar isso. Então, nós vamos para a palavra de Deus. O que fazer para conquistar as promessas que Deus me deu? Primeiro, quantos estão prontos? Quantos estão prontos? Primeiro, siga a direção de Deus através da sua liderança. Aprenda a seguir direção dos seus líderes espirituais. Deus fala, e a maneira mais certa de você ouvir Deus e não errar é através das pessoas que Deus colocou para liderar e cobrir você espiritualmente. Eu queria inclusive chamar a atenção, porque eu não tenho dificuldade nem concorrência com ninguém, não tem problema nenhum de Deus usar quem Ele quiser usar, né? E Deus é Deus e usa quem quer, né? Mas às vezes me preocupa, pessoas que às vezes ficam caçando profetas aqui, profetas ali, e nessa busca de profetas e de profetadas, isso tem gerado uma confusão muito grande na cabeça de muita gente, porque ela chega aqui na igreja, ela aprende algo, e esse algo deveria nortear a vida dela e as decisões dela, mas ela resolve ir lá para o Morro da Codim. Chega lá no Morro da Codim, ela vai orar, um profeta vai lá, entrega alguma coisa contrária ao que ela ouviu aqui, e ela cria uma confusão na cabeça dela, e agora o que é que eu faço? Ou senão ela vai para a internet e começa a ouvir um monte de pregador e de profeta que está na internet, está cheia, gente que você não conhece, que você não sabe onde mora, como é que é a família, como é que deixa de ser a vida espiritual daquela pessoa, e ela traz uma palavra e você acredita que aquela palavra é para você, só que aquela palavra que você crê que é para você, ela vem de encontro àquilo que você aprendeu aqui, aí você no final você não sabe se você segue o que você ouviu aqui, ou você segue o que o pastor da internet falou, ou você segue o que o profeta da Codim falou. Isso cria um problema, uma crise na sua cabeça, e no final você não consegue nem para um lado nem para o outro, e isso faz com que a promessa nunca seja conquistada. Quando as duas tribos de Efraim e de Manassés entram nesse impasse, que foi um impasse, o sorteio foi feito, eles estavam lá se alojando com suas famílias, aí eles percebem, não, nós temos mais gente do que tem espaço. O que eles fazem? Eles vão até Josué. Josué era o líder. Josué era o pastor da nação. Josué era a pessoa responsável diante de Deus para dirigir o povo. E eles vão ouvir o líder deles, e o líder deles fala para eles: vocês vão fazer dessa forma. Façam dessa forma. Porque se vocês fizerem dessa forma, não importa que os cananeus, porque o argumento é não, porque eles têm carro de ferro, não, porque as montanhas de Efraim tem mata. Aí eles chegam, não importa se os cananeus têm carro de ferro, não importa se eles são fortes, não importa, vocês vão conquistar. E eles vão na palavra que o líder dá, e eles conquistam, e eles vivem a promessa que Deus tinha para eles. Preste atenção nisso. E eu queria que você prestasse muita atenção, porque não é a primeira vez essa semana que Deus traz a mesma palavra.
E eu sempre fico assim, quando Deus traz a mesma palavra mais de uma vez em textos diferentes, eu sempre acho que tem alguém na igreja muito perto de cometer uma besteira. Eu fico muito preocupado de ser pessoas que estão muito perto de mim, que estão perto de cometer uma besteira, porque não querem ouvir. Então, antes que você cometa a besteira, senta, conversa, busca uma direção para você não errar. Porque na direção do seu líder, você está protegido. Foi essa palavra que nós compartilhamos essa semana. Tem gente que pensa que direção é algo que tira a liberdade da gente. Tem filhos, então, a tal da adolescente é linda. Gente, a adolescência é uma fase linda da vida. Eu não gosto nunca que chame adolescente de, não é aborrecente. Eu não gosto, eu não concordo. Eu acho que uma fase linda da vida é a adolescência. Porque na adolescência eles começam assim, a pensar sozinhos. Eles começam a questionar coisas que eles não questionavam. Eles começam a enxergar a vida de maneira diferente da maneira que eles enxergavam quando eles eram crianças. É uma fase de transição extraordinária. Eles crescem absurdamente nessa fase. O grande problema é a forma com que alguns administram isso. Às vezes, os muitos pensamentos, as muitas ideias mal administradas faz com que alguns se rebelem. Às vezes se rebelam contra os pais, se rebela contra o professor, se rebela contra o governo, se rebela contra a liderança. E sem falar que existe aí tantos grupos militantes de esquerda e de questões sexuais que acabam aproveitando essa fase e enchendo a cabeça dos adolescentes com mais besteira e complicando mais a fase. Mas a fase em si é linda. E por que muitos erram nessa fase? Por quê? Porque querem tomar decisões, mas não querem ouvir seus pais. Porque acham que os seus pais estão ultrapassados, não sabem de nada. Não querem ouvir seus líderes, não querem ouvir seus pastores. Não querem, porque estão ultrapassados e não sabem de mais nada. Você só precisa se lembrar que até você viver o que nós já vivemos, você já deixou de ser adolescente. Porque nós já passamos pela fase que você está passando, e isso já tem muito tempo. E alguns de nós já viu muitas gerações passar pela fase que você está passando. E nós já vimos muitos da sua idade cometer erros. E tudo que a gente quer é que você não os cometa. Você não precisa errar. Desde que você siga as direções que Deus tem para você. Então presta atenção, porque isso cabe para todos nós. Isso cabe para o adolescente que na sua adolescência acha que pode fazer tudo sem seguir direções. Isso cabe muito para os crentes muito velhos, muito antigos, porque acham que agora eu sou maduro o suficiente, eu já tenho 10 anos de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso de líder, eu não preciso da opinião de ninguém, eu não preciso da oração de ninguém, eu não preciso de nada porque eu sei. Aí quebra a cara, que é alguma coisa que a gente está sempre vendo, crentes novos e velhos quebrando a cara, porque tem dificuldade de seguir direção. Então, repetindo, Deus tem promessas para você. Mas se você quer conquistar as promessas, ouça a sua liderança. Ouça a sua liderança. Se os seus líderes são confiáveis, se os seus pais são confiáveis, se os seus pastores são confiáveis, siga, mesmo que você não concorde. A garantia de que você vai conquistar é a sua capacidade de ouvir direção. Posso ouvir um amém? Não? Amém. Segunda coisa que é importante se nós queremos conquistar as promessas que Deus nos fez, nós precisamos guerrear contra os poceiros da terra. Presta atenção, irmãos, porque isso aqui é muito sério. É muito sério e é muito interessante. Deus fez promessas para Israel. Promessa de uma terra. Eles atravessam o Jordão e vão conquistar essa terra. Deus é o dono da terra. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Ele é o dono da terra. Ele é o dono de tudo. Então, quando eles entram na terra, tinham moradores da terra. Mas Deus deu a terra para eles. Eles tinham então que guerrear para expulsar aquelas pessoas que estavam ali, que a partir do momento que Deus entregou para eles, era deles. Então eram poceiros, eles não tinham direito àquela terra mais. E assim é todas as nossas conquistas de promessas. Às vezes Deus te prometeu algo,
E demônios não querem que você conquiste aquilo. Você pode pensar em qualquer área da sua vida. Vamos pensar em família. Deus te fez uma promessa de família. Você em algum momento recebe uma palavra de Deus que você vai ter uma família abençoada, que você vai ter uma família ajustada, que você vai ter um casamento sólido. Você recebeu isso, você creu nisso, Deus falou com você, você tomou posse disso. Só que você chega em casa, às vezes está no inferno. Você fala uma coisa, a mulher entende outra, a mulher fala uma coisa, você entende outra. Você fala uma coisa, o filho entende outra e vira aquela confusão. Aí às vezes as pessoas entram em crise. Poxa, mas Deus falou que ia me dar uma família abençoada e a minha família é um inferno. Se Deus falou que vai te dar uma família abençoada, Ele já te deu a família abençoada. Só que essa família está na mão de poceiros. Só que os seus relacionamentos podem estar nas mãos de poceiros. Você precisa guerrear e expulsar os poceiros. Se você não expulsar aquele que está de maneira ilegítima, tomando conta daquilo que Deus confiou a você, enquanto você não expulsar isso, você não vai dominar isso com paz, que é a promessa que Deus fez. É assim que funciona. E o que é interessante é que quando eles falam para Josué, Josué, não tem como a gente conquistar, porque os poceiros, os cananeus, eles são muito fortes, eles têm carros de ferro. Na época da guerra, naquela época antiga, os exércitos que tinham carros de ferro eram os exércitos mais poderosos, porque a guerra era de espada, de flecha, né? Então quem tinha um carro de guerra, ele conseguia avançar contra o inimigo, e eles tinham muitos carros de guerra. Isso geralmente acontece na cabeça de muita gente, que às vezes está enfrentando uma guerra, que está enfrentando algum problema familiar, que está enfrentando algum problema financeiro, e olhar o problema como algo tão maior que ele, e pode ser que seja. Pode ser que os seus cananeus tenham um carro de ferro, e você olha e vê, e não consegue ver uma estratégia, uma forma de enfrentar e de vencer. Mas a palavra que Deus está dando aqui, que Deus usa Josué, e é a palavra que eu gostaria que Deus me usasse para você hoje à noite, é: não importa o tamanho do inimigo, você vai expulsar e vai conquistar o que Deus te prometeu. Essa é a palavra. Não importa o inimigo, não importa o inimigo, importa o tamanho do seu Deus, importa o quanto você está disposto a guerrear por aquilo. Mas se você não guerrear por aquilo, vai continuar na mão do poceiro. Eu queria dar um alerta aqui, de algo que tem nos incomodado e nos preocupado nos últimos dias. Pais que estão perdendo seus filhos para o mundo. Pais que estão perdendo seus filhos para a homossexualidade. Pais que estão perdendo seus filhos, entregando os filhos para Satanás. E alguns acomodados: o meu filho faz o que ele quiser. Não, é porque está muito difícil. Porque o mundo... E com esses argumentos, alguns simplesmente estão entregando e deixando a vida correr. Hoje eu queria chamar a sua atenção. Seus filhos pertencem ao Senhor Jesus. Mas se você não guerrear por eles, você vai perdê-los. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua em expulsar aquele que está tomando posse daquilo que não é dele. São poceiros da terra. Os filhos são herança do Senhor. O seu casamento é uma bênção de Deus. Você não tem que entregar para Satanás. Você não tem que entregar para o diabo aquilo que Deus confiou a você. Você tem que guerrear por isso até que você conquiste, porque Deus te prometeu que vai te entregar, e pronto. Pega essa palavra. Saia dessa acomodação, saia dessa distração. Alguns entraram assim no nível assim, de acomodação, de uma letargia e dessa mesmice. Não é assim mesmo. Não é não. Não é não. E não importa, quando eu olho para a Bíblia, irmãos, não importa o tamanho do adversário, não importa o tamanho do poceiro, não importa o tamanho da guerra, isso não é motivo para eu entregar, para eu ceder, para eu perder, não é. Se eu tenho uma promessa, se eu tenho uma palavra de Deus,
eu vou enfrentar o poceiro, eu vou expulsar os poceiros, e eu vou conquistar aquilo que Deus falou que é meu. A sua família é de Jesus, os seus filhos são de Jesus, seu casamento é de Jesus, a sua prosperidade é bênção de Deus. Aquilo que Deus falou que é para você, você toma conta disso, toma posse disso e lute por isso, não abra mão disso. Se você em algum momento desanimou de guerrear por aquilo que tem valor para você, presta atenção, Deus te entregou isso, não abra mão. Então a segunda coisa que eu aprendo aqui é: se eu quero conquistar as promessas que Deus me fez, eu preciso guerrear contra os poceiros, contra aqueles que de maneira ilegítima estão tomando posse daquilo que Deus me deu. Terceiro, quantos estão prontos? Terceira coisa que precisa ser feita para eu conquistar as promessas que Deus me deu, eu preciso limpar o território da conquista. Repete comigo: limpar o território da conquista. Tem uma frase do pastor Silmar Coelho, uma frase muito interessante, que ele diz que tudo na vida tem problema e que nada na vida vem pronto. Que frase ruim. Tudo na vida tem problema e nada na vida vem pronto. É uma frase ruim, mas quando você para para pensar, é assim mesmo. Vê se não é. Tudo na vida tem problema e nada na vida vem pronto. Eu tinha um sonho, aquele sonho assim de que quando a gente está começando a vida, né? Eu tinha um sonho de ter um carro zero. Sonho de ter um carro zero. Porque eu pensava na minha cabeça, eu tive muitos carros velhos, né? E carro velho dá problema. Cai bateria, larga a gente a pé no super bom, né? Então acontece essas coisas. Eu peguei um casal passando luta no sol quente essa semana. Enfim, eu tinha um sonho assim, pô, ter um carro zero, porque carro zero não tem problema. Aí, consegui comprar um carro zero. Que alegria comprar um carro zero. Comprei um Corsinha, 4 portas, ar-condicionado. Ai, poxa, que alegria. Irmãos, o carro fazia um barulho na suspensão dianteira, que parecia que tinha um satanás ali. Que eu fazia de tudo, eu levava na revisão, eu levava no mecânico, eu levava nas concessionárias, porque tinha garantia, e ninguém descobria o caramba do barulho. Quando você virava o volante, parecia que o trem ia desmontar, tac, 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 tac. Puxa vida, até zero dá ruim, irmão. Tudo na vida tem problema. Frase ruim, né, irmão? Mas tem. Quantos aqui são casados? Mas tem problema. Tem ou não tem, irmão? Tem. Quantos aqui tem filhos? Quantos aqui amam os seus filhos? Mas tem problema, irmão. Quando é pequenininho caga. Só caga, mija, suja a fralda, chora à noite. Aí você não sabe o que está sentindo, você não sabe o que fazer. Aí cresce, o trabalho é outro. Acho legal que quando os filhos nascem e começam a crescer, os pais dizem: não vejo a hora de crescer para parar de dar problema. Parar de dar problema, você vai ver. Dá problema. Quantos aqui amam a igreja de Jesus? Mas dá problema. E lugar para dar problema toda igreja, irmão. Uma vez eu fui parar no pronto-cardio com a pressão alterada. Esses dias eu contei isso aqui, né? Minha pressão alterada, aí o médico foi, então, papai, gente boa, até treina na academia com a gente. Aí ele perguntou assim: o senhor faz o quê? Eu falei assim: eu sou pastor de uma igreja com umas 2.000 pessoas. Ele: deita ali que eu vou te passar uma coisinha para te acalmar. Ele nem quis saber qual o motivo da pressão alterada, não. Quando ele imaginou 1.000 e tantas pessoas, ele já imaginou o problema. Eu amo igreja, mas dá problema. Família, dá problema. Casamento, dá problema. Tudo dá problema. Então você pega as coisas, não vem pronta. Nunca vem pronto.
Uma dica aí para você. Quantos solteiros eu tenho aqui? Quantos solteiros eu tenho aqui que querem casar? Ih, rapaz, o André Luco levantou a mão com tanta vontade que eu fiquei até assustado. Quantos solteiros eu tenho aqui que querem casar? Aí, legal. Então eu vou te dar uma dica. É a maior ilusão você achar que ela vem pronta, ou que ele vem pronto. Não embarca nessa, você vai ficar velho, solteiro, sem ninguém do seu lado. Porque tem algumas pessoas que estão esperando a pessoa perfeita. Eu vou te falar uma coisa, não existe essa pessoa. Assim como você não é perfeito para ninguém, não existe ninguém perfeito para você. Apóstolo, é assim? Se é. Como é que acontece? Você vai limpar o terreno. É assim que funciona. Foi essa palavra que Deus deu para eles. Olha, vocês vão conquistar, a promessa é sua, a terra é boa, mas vocês têm que limpar a terra. Vocês têm que limpar, vocês têm que preparar o lugar para vocês. A vida é assim. É a maior tolice de alguém desistir de algo porque está difícil. Quando eu olho para o meu casamento, vou fazer 31 anos de casado, tive a oportunidade de participar da boda de ouro do César e Eliane, 50 anos de casado. Quando você senta com alguém que tem assim, anos, 30, 40, você vai sentar e eles vão contar histórias, você ri das histórias. Porque nunca foi fácil para ninguém, sempre foi difícil, sempre teve fases que você teve que dar a volta por cima, que você teve que se ajustar, que você teve que ajustar o outro, porque a gente se ajusta. É assim sempre. É assim na igreja. Quer ver uma tolice? Uma tolice. Pessoas que estão aqui, têm crise, saem daqui e vão para outro lugar. Isso é uma tolice. Você acha que vai encontrar alguma igreja perfeita? Se existe alguma igreja perfeita, irmãos, não vá para lá. Porque se você for para lá, você vai estragar ela. Fica aqui. Aqui eu já estou acostumado com você, com o seu problema, pronto. Então não existe essa ideia da igreja perfeita, do líder perfeito, do pastor perfeito, da célula perfeita, do casamento perfeito, da família perfeita, do emprego perfeito. Não existe essa vida perfeita. O que existe é lugares que Deus, pessoas que Deus, promessas que Deus fez e que eu preciso limpar a vida inteira. Assim eu fui fazendo porque na minha cabeça não dá manutenção. Aí tá, depois que a casa está toda prontinha, começa a aparecer mato, irmãos, entre as pedras. Aí de repente, a minha piscina começa a esvaziar, irmão. Minha piscina começou a esvaziar, rachou um trem lá, sabe-se lá onde. Falei, como é que racha? Ninguém mexe nesse troço aqui. E dá manutenção. Tudo na vida tem manutenção. Casamento tem manutenção, filho tem manutenção, amizade tem manutenção, a vida na igreja tem manutenção. Então, o fato de você ter que limpar o lugar, o fato de você ter que ajustar para ficar do jeito que você gostaria, não significa que não tenha sido Deus que tenha te dado. Deus te deu. Mas você tem que limpar a terra. Então tem gente aqui que já se perdeu, irmãos. Tem gente aqui que tem um arrependimento profundo, porque orou por alguém, Deus deu alguém, aí quando começou a conviver, se desencantou, porque não pensei que fosse assim. Podia ser a pessoa e você jogou fora, porque você não teve paciência para limpar a terra. Entendeu, filho? Eu acho legal pessoas que oram para Deus abrir porta de emprego. Aí ora, ó Jesus, abre a porta, abre a porta, abre a porta. Aí, Deus é bom. Deus é bom ou não é bom? Deus é bom. Deus ouve a oração, ouve ou não ouve? Aí Deus abre a porta. Aí ele entra, todo feliz que Deus abriu a porta de emprego. Aí chega lá, começa a ter problema com o patrão, com outro colega de trabalho. Aí ele vai, arruma tanto problema e sai do emprego. Meu filho, não é para você sair do emprego, é para você limpar a terra. Você precisa preparar o terreno que você quer ficar confortável nele. Você não vai pegar o terreno pronto, você não vai pegar casamento pronto, você não vai pegar ninguém pronto, você não está pronto para nada, tudo está sendo preparado todos os dias e a vida inteira. Eu sou pastor dessa igreja há 30 anos, fez agora janeiro, 30 anos que eu sou pastor dessa igreja.
Poxa, em 30 anos eu não consegui ajeitar nada aqui. Tem 30 anos que tem problema, irmãos, que eu enfrento aqui há 30 anos, acredita? Tem coisas que eu enfrento nessa igreja há 30 anos. E há 30 anos que eu falo, que eu ensino, que eu brigo. E há 30 anos ajustando. Só para você entender que não é você, não, é a vida. A vida é assim. Então Deus te fez promessas. Quantos creem nas promessas de Deus? Quantos creem assim, Deus tem promessas para mim? Deixa eu ver. Amém. Possivelmente você já está dentro da promessa e nem sabe. Possivelmente você já está dentro da promessa e está reclamando dela. Você está dentro da promessa e reclamando dela. Possivelmente você já está vivendo a resposta da sua oração. E você está reclamando. Sabe por quê? Porque não está do seu jeito. E nunca vai estar. Você é responsável por limpar a terra. Você está me entendendo? Você está entendendo? Deixa eu ver quantos estão entendendo. Eu estou entendendo. Amém. Então eu queria que você pensasse nessa palavra. O ano da entrega, nós ainda não sabemos tudo que Deus vai requerer de nós. Nós não sabemos tudo que Deus tem a entregar para nós. Mas hoje à noite eu queria que você trouxesse à sua memória as promessas que Deus já entregou a você. Aquelas que você tem claras na sua mente, aquelas que você já tem entendimento delas. Eu queria que você pensasse nisso, o que você entende disso e o que você está fazendo com isso. Se você em algum momento se acomodou nas promessas, achando que ela vai cair no seu colo, hoje Deus te trouxe aqui para te dizer que não vai ser assim. E tem algo, irmãos, que assim me chama muita atenção para a minha vida. Não sei se você já percebeu, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas tudo para nós é mais difícil. Já percebeu que é assim? Tudo para nós é mais difícil. Tudo para os crentes é mais difícil. Tudo para nós é mais difícil. Que doideira, né? Por que? Porque às vezes que a gente olha, às vezes, Davi questionou isso, né? Que ele percebia que os ímpios tinham as coisas com mais facilidade e ele, tudo dele era difícil. Tudo para nós é mais difícil. Sempre vai ser assim. Talvez para a gente valorizar o que Deus dá, para a gente valorizar as conquistas, enfim, não sei porquê, mas sempre vai ser assim. Eu só não tenho o direito de me acomodar e eu não tenho o direito de desistir. Se Deus me prometeu, eu sou responsável por conquistar isso. Essa é a palavra. Deus me prometeu, eu sou responsável em conquistar as promessas que Deus me fez. Primeiro, ouça, siga, obedeça as direções que Deus te dá. Preste atenção nessa palavra. Segundo, guerreie contra os poceiros. Se Deus te prometeu, é seu. Se está nas mãos de demônios, expulse-os. Deus vai te dar vitória. Terceiro, nenhuma promessa vem pronta. Nós somos responsáveis em limpar a terra e preparar para viver do jeito que nós sonhamos viver ali. É assim que funciona. Eu queria orar por você. Eu queria que você ficasse de pé. E eu queria orar por você que tem assim, claro na sua mente, no seu coração, alguma palavra que em algum momento Deus falou para você. E se você em algum momento abandonou isso, desistiu disso, se esfriou com isso, hoje Deus está te trazendo aqui para reacender no seu coração a promessa que Ele fez. E que Ele não desistiu de cumprir na sua vida o que prometeu. Mas Ele está esperando uma resposta sua. E a sua resposta é: volte a seguir as direções que um dia você recebeu. Não entregue aquilo que Deus confiou a você. Guerreie até que o inimigo seja expulso.
porque o direito de posse é seu, Deus te deu. Terceiro, nada vem pronto. Limpe a terra até que ela fique do jeito que você deseja e necessita que ela esteja. É assim. A palavra de Josué é a palavra que eu quero liberar para você. Falou Josué à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Tu és povo numeroso e forte, não terás uma sorte apenas, porém a região montanhosa será tua, ainda que é bosque, cortá-lo-ás, e até as suas extremidades será todo teu, porque expulsarás os cananeus, ainda que possuem carros de ferro e são fortes. O que Deus te prometeu, Deus vai cumprir. O que compete a você, faça. O Deus que prometeu vai estar com você sempre. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer essa noite. Desde cedo essa igreja esteve buscando a tua face. Durante todo esse dia o teu povo esteve aqui orando e intercedendo ao Senhor. Encerramos, meu Deus, essa noite, esse culto, trazendo à memória promessas que o Senhor nos fez. Promessas que o Senhor nos fez como igreja. Promessas de avivamento, promessas de crescimento, de conquista, promessas de multidões. Promessas que o Senhor fez para as famílias que aqui estão. Promessas que o Senhor fez para indivíduos, para ministérios. Promessas que o Senhor fez a empresários. Promessa de prosperidade que o Senhor fez a fiéis que estão aqui. Promessas que o Senhor fez e que no meio do caminho pessoas se perderam na promessa, porque ficaram olhando as dificuldades, os inimigos, as adversidades, os obstáculos, e se acomodaram. Meu Deus, e o Senhor traz essa palavra debaixo dessa unção, para dizer e para renovar no nosso coração que o Senhor não desistiu das promessas, que o Senhor não se esqueceu das promessas, que os teus braços não estão encolhidos, que o Senhor não deixou de ser o Deus que salva, que o Senhor não deixou de ser o Deus que dá vitória, independente do tamanho da adversidade ou do inimigo. O Senhor nos trouxe aqui para reacender em nós as promessas e para despertar em nós o desejo de guerrear por elas, de lutar por elas. Nos levantamos contra os poceiros da terra, nos levantamos contra demônios que têm aprisionado filhos, filhas, casamentos, relacionamentos, negócios que nunca prosperam, porque poceiros estão impedindo a prosperidade. Nós expulsamos esses poceiros, nós expulsamos esses demônios, nós expulsamos da vida dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, nós expulsamos esse espírito de feitiçaria, de idolatria, expulsamos esses demônios que têm aprisionado homens e destruído casamentos na pornografia. Meu Deus, nós expulsamos esses demônios, nós expulsamos esses poceiros, nós declaramos: essas vidas não te pertencem, essa terra não é tua, esse território é promessa de Deus. Senhor, dá-nos ânimo para limpar a terra, para limpar o bosque, para derrubar as árvores. Dá-nos ânimo para trabalhar e preparar aquilo que o Senhor tem nos confiado. Não permita, meu Deus, que a tua filha desista, porque o casamento está difícil. Não permita que o teu filho desista, porque a família está pesada. Traz um ânimo novo, porque limpar a terra é necessário sempre. Preparar o território é um desafio diário. Hoje, meu Deus, diante da tua palavra e da promessa que o Senhor nos dará vitória em tudo e sempre, e eu creio nisso, eu oro, meu Deus, e libero essa palavra sobre a vida dos fiéis que aqui estão, e aonde essa palavra chegar, eu libero para que essa palavra se cumpra na vida dos fiéis, que não importa o tamanho do inimigo,
não importa o tamanho da adversidade, debaixo da tua graça, da tua unção e da tua promessa, nós vamos conquistar, para que o teu nome seja glorificado, porque o Senhor é Deus fiel, que promete e que cumpre. Eu oro por isso, eu abençoo a tua igreja, num ânimo novo, numa disposição nova, numa fé nova. Eu abençoo o teu povo, para que eles saiam daqui prontos para viver cada detalhe daquilo que o Senhor tem nos falado e daquilo que faz arder os corações essa noite. Eu oro por isso e abençoo o teu povo no nome de Jesus. Quantos recebem, digam amém. Quantos creem, digam amém.